Fala, galera do Razão Tricolor. Hoje a gente vai falar sobre esse calendário, essa sequência de jogos que Fortaleza teve esse período por conta do atentado postergado de jogos. Ontem o Fortaleza deveria ter jogado contra o Fluminense, isso passou para domingo. O de terça passou para quarta, mas aí agora vai ser outra grande sequência de futebol. O Fortaleza tem alguns problemas de jogadores, né? Alguns jogadores afastados ainda, outros no DM, não por conta do atentado, mas por conta mesmo do dia a dia do jogador. E esse calendário de jogos é muito relevante e importante para Fortaleza, principalmente que esse momento agora começa a se decidir já as nossas pretensões no Campeonato Cearense, que é a semifinal, e também começa a decidir a fase de grupos da Copa do Nordeste, que acabou a sua quarta rodada na quarta-feira, quinta-feira acabou a quarta rodada. Quarta-feira, né? Então, muita coisa para a gente conversar, muitos jogos importantes para acontecer. O Fortaleza tem feito esses jogos até agora, até o momento, alguns jogos até fáceis, outros bem difíceis, outros que o time não apresentou tantas coisas, parecia um time muito desconectado da partida, mas agora, se for para agora nesse momento de decisão, tem que botar o turbo, ligar o turbo e seguir. E é isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, nessa sexta-feira, dia 1º de março de 2024. Ó, vem. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Você sabe, se não me conhece, meu nome é Danilo Everton e você é muito bem-vindo aqui, porque nós sempre estamos tentando fazer o conteúdo certinho, um conteúdo certinho, bonitinho, com muita informação para você que está aí do outro lado. Para você também não sair tentando catar um monte de coisa, a gente está tentando trazer uns compilados aqui, por isso que às vezes até não tem live, porque não tem muito assunto para discorrer, mas a gente está todo dia aqui tentando fazer alguma coisa que fala do Fortaleza Esporte Clube para você consumir, tá bom? Tudo isso aqui é de graça, a gente só pede aquele velho like, aquela inscrição, aquele compartilhamento. Se você puder também comentar nos vídeos, é muito importante, que o YouTube entende que você está interagindo conosco. E é isso. E aí, Danilo, quero ajudar mesmo, quero contribuir aí financeiramente com razão para continuar, para vocês não perderem o foco e não perderem aí a capacidade de fazer conteúdo. E aí, Mosaico Razão e Conselheiro, você pode virar membro, o pessoal dos membros aí que puderem renovar também, tamo junto. E é isso. Tudo que eu tinha que falar, pedir para vocês, eu fiz. E vamos para o nosso tema, que é uma sequência bem difícil, que o Fortaleza vai ter agora a partir de domingo, quando o Fortaleza enfrenta o Fluminense do Piauí. Passa a vida. Então é isso. Fortaleza já volta a campo, né? Há muito tempo, faz muito tempo que o Fortaleza não joga, mas agora ele volta a campo contra o Fluminense do Piauí. A gente teve no dia 22, na quinta-feira, o ataque ao ônibus do Fortaleza. E o Fortaleza vai jogar agora dia 3, né? Então foram 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hoje, 1º, 2 e 3, o jogo volta do Fluminense do Piauí. Mas vamos colocar aqui na tela já o nosso calendário, aquele bom calendário que a gente está trazendo aqui nas lives e etc, para você ver junto comigo o que eu estou falando e você não perder o fio da meada, tá bom? Então, o Fortaleza jogou aqui contra o Sport no dia 21, na quarta-feira, um empate em 1-1, e o Fortaleza saiu na frente, depois o Sport foi lá e veio. Mas a gente estava, se a gente pegar todos os jogos do Fortaleza, por exemplo, a gente pode contar uma história a cada jogo. E aí eu quero que você olhe pelo lado direito aqui, onde eu estou mexendo o meu mouse aqui, para você entender onde que eu quero chegar. Se a gente contar um pouquinho dessa história, né? O Fortaleza venceu o Horizonte na estreia da temporada, 2-0. É um jogo difícil até, né? Foram uns gols ali no segundo tempo. O Fortaleza venceu aí fácil o Barbalha por 5-0, apesar de alguns sustos que a gente tomou do Barbalha lá em Juazeiro. Fortaleza venceu o Iguatu com gol relâmpago, logo no primeiro tempo, o Moisés e o Caleb fez 2 nesse jogo, e foi muito importante, né, para o Caleb. Contra o América, o Caleb foi a última partida do Caleb, o Fortaleza não foi bem, teve o pênalti do Marinho ali, que foi muito contestado, que não foi pênalti, etc. Eu acho também que não foi pênalti. O Fortaleza, no final do jogo, o Pochettino bate uma falta, bate na barreira. Não jogou bem, mas acabou vencendo. Fortaleza aí, sim, para mim, o pior jogo da temporada, um dos piores, né, podemos dizer assim, o jogo contra o Ferroviário,
que o Fortaleza não fez absolutamente nada, não conseguiu atacar, não conseguiu agredir, o Ferroviário se fechou, o Ferroviário sai na frente, Fortaleza não consegue fazer um bom jogo individualmente, coletivamente, nada funcionou nesse jogo, mas o Machuca foi lá e no final do jogo chutou a bola e fez o gol e empatou com o Ferroviário. Foi o primeiro empate, a gente estava 24 vitórias. E aí vem um outro jogo que o Fortaleza teve no primeiro tempo bem abaixo daquilo que a gente espera do Fortaleza, que foi contra o CRB. E aí entregamos um gol no final do jogo, não conseguimos empatar sequer no segundo tempo, apesar de ter melhorado um pouco no segundo tempo, aí com aquela entrada do Kevin mostrou que aí já o Caleb já não estava aqui, né? O Caleb já não estava no Ferroviário nem no CRB, e aí já mostrou que o Kevin seria aí essa válvula de escape, pelo menos para nessa contenção ao Caleb. Depois a gente joga contra o River, um jogo fácil, só reservas, um time com muita vontade. O Pedro Augusto foi bem nesse jogo. A gente viu um Pedro Augusto que estava reestreando no 24 pelo Fortaleza e foi bem e teve participações de jogadores importantes, legais. O Luquinha faz a sua melhor partida, talvez, aqui com o Fortaleza, ou alguns minutos do Fortaleza. A melhor partida foi contra o River do Piauí. O Fortaleza volta a vencer e tira aquela máxima de não ter vencido o CRB. Vem o Clássico Rei, né? Vem o Clássico Rei, que aqui tá errado, tá 1-1, mas foi 3-2 o Clássico Rei. Clássico Rei que o Fortaleza martelou no segundo tempo, né? E aí conseguiu fazer aquela virada, já sai perdendo de 2-0, um jogo, primeiro tempo assim, também muito fraco de nossos jogadores. Fortaleza sai de um 2-0, vai para um 3-2 no final do jogo, leva um pênalti e o Ceará empata com 3-3. Aí sim vem o Sport do Recife, ficou o último jogo, a última apresentação do Fortaleza. Foi uma apresentação que o Fortaleza não foi bem também, né? Podemos dizer assim. Não foi tão bem, vamos dizer assim. O Sport sai do jogo muito mais forte, mais importante, talvez. Ali um jogo importantíssimo para o Sport. A gente vinha falando no meio na discussão do jogo contra o Sport, que tinha muita questão aí que o Mariano Sosso, né? O técnico do Sport, estava querendo muito buscar esse jogo contra o Fortaleza. Ele estava muito animado em enfrentar o Vojvoda e etc. E o Sport fez o seu melhor jogo. Pelo contrário, o Fortaleza não fez o seu melhor jogo e ficou aquela coisinha, pô, a gente estava ganhando, Moisés entra, né? Faz o gol, estava vencendo. O Sport no primeiro tempo foi muito melhor que o Fortaleza, no segundo tempo o Fortaleza consegue equilibrar e tem um pênalti de novo, um pênalti no final do jogo, como foi contra o Ceará, um pênalti no final do jogo que acabou deixando o Fortaleza sem esses 3 pontos, que seria muito importante. Acabou perdendo 2 pontos, que foi no final do jogo. Mas o Sport jogou muito bem, o Fortaleza não tão bem, mesmo assim não jogando tão bem. A gente estava ganhando o jogo até o finalzinho, quando o Zé Wellison ali fez o pênalti. Então, a gente contando um pouco dessa história dos jogos do Fortaleza na temporada, a gente vê que a gente não chega a um consenso de dizer, pô, esse jogo aqui foi o melhor do Fortaleza. Porque a gente considera os adversários, a gente considera o time que estava em campo, do outro lado, a gente considera o momento também daquele jogo especificamente, e a gente viu que a gente não tem como dizer que o Fortaleza fez nenhuma grande partida ainda na temporada. Fez muitos gols contra o Barbalha, e aí foi aparecendo alguns outros gols aí. Um jogo muito bom. Acho que o Clássico Rei foi melhor. O segundo tempo do Clássico Rei, para mim, foi o melhor jogo do Fortaleza, posso dizer isso. E que mostra o quanto o Fortaleza tem um poder de reação nessa temporada. Sai aquela máxima de 23, que o Fortaleza não virava jogos e tal. O Fortaleza acabou virando o jogo já. Aí no meio desse histórico que a gente começou a conversar aí da temporada 24. E um poder de reação bom para times assim que estão abaixo da divisão do Fortaleza, né? Então, sempre é assim, sempre é assim. Ah, Dani, tu acha isso legal? Ser sempre assim? Não, não acho legal, não, só estou falando o fato. Que sempre Fortaleza teve essa condição de ser esse time que não engrena no começo da temporada, vai engrenar lá quando chega ali aqueles jogos de maio, junho, aí que a gente consegue ver um Fortaleza melhor, posso dizer assim para você. E aí tem logo agora, como teve no ano passado, a decisão ali pela Copa Libertadores, ver se saía na condição de fase de grupos, agora tem uma condição diferente.
não tem na fase de grupo, já está classificado no Sul-Americano, vai esperar só o sorteio para saber qual é o seu grupo, mas tem uma decisão, e assim é o que eu julgo bem importante também, que é essa decisão de Copa do Brasil. Pelo contexto vivido hoje, porque normalmente não seria um jogo que a gente estaria muito preocupado, mas como eu disse, Fortaleza jogou dia 21, Fortaleza vai jogar dia 3, foram 10 dias, né? São 10 dias de um jogo ao outro, com um trauma muito significativo no meio dessa história. E aí é imponderável pensar isso, sabe? Temos que ter jogador, porque se quebrarem o ônibus, uma bomba no ônibus, a gente tem que ter jogador reserva. Aí é muita loucura a gente pensar que a gente tem que pensar sobre isso, né? Mas, de fato, ninguém sabe como é que vai ser a situação do Fortaleza. Como eu disse, a gente falou várias vezes de jogos que o Fortaleza não se apresentou tão bem. Fez um tempo melhor que o outro, um tempo muito ruim, um tempo muito bom, um pouquinho daquele Fortaleza que a gente espera que seja na temporada, talvez no segundo tempo de Clássico Rei, mas no geral foi um Fortaleza que ainda não engrenou e é o que eu sempre fico falando, que é assim mesmo. Acabei de falar nesse vídeo também. Mas é um jogo muito importante porque teve esse trauma. Como é que os jogadores vão reagir? Como vão entrar em campo? Qual o pensamento deles? Então, vão estar focados? Vão estar um pouco desfocados por conta da realidade que hoje espalha pelo Fortaleza. O Tite está fora, o Pacheco deve jogar, mas voltando de cirurgia, na mão. O Galhardo fora para cuidar do psicológico. O Caleb talvez não participe, que eu acho que não vai participar. O Escobar fora, pelos problemas que teve no ônibus do Fortaleza lá em Recife. Então, assim, são circunstâncias que eu estou muito na expectativa de saber como o Vojvoda e como a comissão técnica tratará esse tipo de ação, né? Esse tipo de ação. Mas mais do que isso, a gente falou muito desse histórico, né? Dos problemas, das coisas que a gente não encantou ainda, que a gente não viu, algo diferente, tal. Mas olhando para frente, Danilo, vamos olhar para frente, que é o mote do vídeo. O mote do vídeo é olhar para frente. São decisões hiper importantes para o Fortaleza nas competições que o Fortaleza, no primeiro semestre, busca lograr seus êxitos, né? Então, o Fluminense do Piauí é só a primeira partida, com toda esse pensamento de como será, como o time vai atuar, como tá a cabeça dessa galera. Depois tem um jogo contra o Botafogo, que é um jogo difícil. O Botafogo tem feito uma boa Copa do Nordeste. Um jogo fora de casa, mais um jogo fora de casa. A gente perdeu o nosso jogo fora de casa para o CRB. E agora a gente joga contra o Botafogo da Paraíba. Depois a gente espera, e aí já tem a decisão, né? Já vai ter a decisão contra o Floresta ou contra Ferroviário, né? Desculpa. Floresta ou Iguatu, né? Iguatu? Floresta ou Maracanã. Esqueci do Maracanã. Floresta ou Maracanã. Aí já está marcado 10 e 17. Depois, Fortaleza entra num Clássico Rei. Uma partida que também muda muito as circunstâncias. Fortaleza um tabu extremamente estressante contra o Ceará nessa Copa do Nordeste. Depois recebe o Vitória da Bahia. E aí, se passar, tem jogos por aí, nesse meio tempo, já tem jogos da segunda fase contra o Retrô, porque o Retrô já passou, se o Fortaleza passar do Fluminense do Piauí, joga por aí, pelo esse meio do caminho. E tem o MAC, que é o Maranhão, fora de casa, em São Luís, em Fortaleza. E aí, fechando geral, a Copa do Nordeste aqui. Então, esse mês de março tem a consequência de decisão de primeira fase de Copa do Brasil. Aqui talvez seja outro jogo da Copa do Brasil, tá? Contra o Retrô. Tem últimos jogos da Copa do Nordeste para decidir se vai ser primeiro, se vai passar de fase, se vai ter mando de campo nas quartas de final, que é um jogo único da Copa do Nordeste, e tudo isso. Decisão contra Floresta ou Maracanã pela semifinal do Campeonato Cearense, que é uma busca que o Fortaleza tenta um hexacampeonato inédito. Já foi penta inédito, agora um hexa inédito. Então, o mês de março é um mês cheio de decisões, e decisões importantes. Aqui também vamos saber qual é o nosso grupo da Copa Sul-Americana, Conmebol Sul-Americana. Então, veja que
há algumas coisas a serem tocadas. Estou falando sério. Fluminense é aqui, e aqui é o próximo jogo já. Se for com o Retrô, se a gente passar do Fluminense, o Retrô é aqui já. Então a gente tem Copa do Brasil, Campeonato do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Clássico Rei, Vitória, jogo de primeira divisão, primeiro jogo de primeira divisão primeiro jogo de primeira divisão do Fortaleza nessa temporada, e fecha com o Maranhão e Fortaleza a fase de grupos da Copa do Nordeste. Então é assim, algo que é uma maratona, jogos super, hiper, megas importantes. Lembrando que o Fortaleza está no grupo do Bahia, o Bahia já está na frente do Fortaleza na Copa do Nordeste. Ser segundo, beleza, vamos ser segundo, mas tem que ser segundo com pontos bons para não ficar dependendo de olhar para o grupo A e saber se vai jogar ou não alguma outra fase, seja, sei lá, a semifinal no futuro. Se a gente passar das quartas também, né? Então, são jogos importantes, a cabeça dos jogadores, alguns parece estar mais tranquilo, outros estão sentindo muito essas questões, e não dá para a gente não colocar esse ingrediente dessa expectativa que a gente tem do que o Fortaleza vai nos apresentar ou vai retomar de apresentação quando retomar a bola, como retomar o futebol. Acho que é uma ótima oportunidade. Se o Fortaleza vencer o Fluminense, aí já é uma ótima... Ganha um pouco de moral, né? Podemos dizer assim. Ganha um pouco de moral para tentar buscar os nossos objetivos. Também na Copa do Brasil, o Fortaleza tem ele colocou no orçamento, ele quer chegar nas fases mais adiantadas, uma semifinal de Copa do Nordeste e uma final de Campeonato Cearense. Então, tudo isso eu decidi agora, no mês de março, quando eu estou fazendo esse vídeo, no primeiro dia do mês, para você entender como o mês de março é importante. E todos os jogos aí, talvez só não usar a Copa do Nordeste, alguns pontuais, não são tão relevantes assim comparado a outros. Na escala de prioridades, eu acho que a Copa do Brasil está aqui, a semifinal do Campeonato Cearense e os jogos da Copa do Nordeste. Não levando em consideração, né, o Clássico Rei, porque eu acho que o Clássico Rei também tem um movimento aí de importância muito importante, tem um movimento de ranking importantíssimo para o Fortaleza nesse mês de março, mas mais que isso, temos que também olhar essa Copa do Nordeste com muito carinho. Vamos estar envolvidos em Copa do Brasil, vamos estar envolvidos em Campeonato Cearense, finais, vamos. Mas a Copa do Nordeste não pode ser deixada de lado. Porque 2, 3, só tem 4 jogos. Perder 2 aí já pode complicar, um time pode passar a gente vai ficar na correria depois para fazer o segundo lugar. Então, é um março de muita atenção e temos que ter muito equilíbrio nesse março, principalmente com esse ingrediente que é os problemas que tivemos extracampo aí com os nossos jogadores, e ninguém foi preso. Até o momento que eu gravo esse vídeo, pelo menos ninguém foi preso. É isso. Atenção para o mês de março super importante, super relevante para as nossas coisas, vou dizer assim, para nossas ambições no primeiro semestre. Então, ficar de olho e o Razão vai ficar trazendo todas essas informações, cada tete a tete para você aqui no nosso canal, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva no canal. É uma introdução muito grande, né, no mês de março, mas é importante e relevante para você entender que esse mês é muito relevante para as pretensões do Live, seja Copa do Brasil, Copa do Nordeste e, principalmente, no nosso Campeonato Cearense, tá bom? Cheio no coração, deixem um like, se inscrevam no canal e mais tarde acho que tem live. Então, se você estiver por aqui, nós falaremos mais tarde, 9h30 da noite. Espero você. Tchau, tchau. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento